Bom, então vamos. Bom, eu tenho que dar um tempinho, né? Mas vai começar em 3, 2, 1. Bom, como eu. Como. Pera, vou excluir, vou começar. Mudando um pouquinho de assunto, né? Na verdade, não mudando nada, porque a gente vai sempre falar aqui do bloco K do mesmo jeito. A gente vai falar um pouquinho sobre as interferências de implantação. É, é meio complicado. Eu acho que essa é a grande dúvida do bloco K, dado que você entende o que é o bloco K, né, que a gente trouxe, e entende um pouquinho de um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, que é quais são os registros, como que eu vou mandar esses registros, como que eu vou mandar essa informação para a Receita Federal. O principal ponto é implantar, né? Ter um controle correto de produção de estoque, ter um controle correto de dados, de custo, de estoque, de movimentação, de planejamento e controle de produção. Aí está o grande mistério da pegada do negócio, certo? E eu vou pontuar algumas inter-relações que a gente tem para o bloco K, ok? Vamos lá? A primeira relação que a gente tem é o impacto contábil, né? Existe um CPC específico para de estoques, né? Que é o CPC 16, e a gente tem um impacto em controles contábeis. Né? Esse impacto contábil ele tem relação direta com o SPED ECF, que por sua vez traz, né, na apuração do imposto de renda e contribuição social, se os impactos na apuração, né, se os impactos na determinação do preço de custo, da formação do custo, se é custo médio, se é custo unitário, da formação do custo unitário, da formação do custo médio, da formação do custo padrão ou, né, da forma de custeio que você for utilizar. Nisso a gente tem que tomar um cuidado, né, um cuidado redobrado nas informações, porque a gente tem um problema aí, né? Um controle de estoque furado gera um controle de custo furado, ok? Então, controlar estoque e controlar custo, ainda que o bloco K não leve informações referentes a custo, é um problema e precisa ser solucionado para uma correta implantação do bloco K, ok? Posterior a isso, a gente tem impactos no ERP que se comunica diretamente com o PCP. Você pode ver que as coresinhas estão se combinando aí, né? Dependendo do volume, da escala, da movimentação da produção, é impossível controlar uma produção sem um ERP digno, né? Sem um ERP decente para a empresa. Então, a inter-relação entre eles é muito, né? É muito grande. E o impacto sistêmico ele se dá, né, pelo controle das entradas e saídas, pela definição de unidade de medida de padrão, formação de preço de custo, formação de custo médio, né, determinação aí das formas de tributação, da retirada dos créditos, né, para formar esse custo, e um controle de entrada de unidades mesmo, que impacta diretamente o bloco K, né? Então eu preciso de um controle de entradas, né? Um controle que item por item me registre as entradas das minhas mercadorias. E de um outro contraponto eu preciso de um controle de produção, né? Se eu não tenho o produto no meu estoque, como que eu vou retirá-lo do estoque para levar para uma ordem de produção? Como que eu vou levar ele para ser produzido, né? Como que eu vou registrar essa movimentação se eu não tenho esse controle? Então o bloco K ele veio meio que forçando essa necessidade que algumas empresas ainda não sentem, né? Algumas empresas ainda não sentem essa necessidade do controle sistêmico, não sentem a necessidade de um controle mais ativo sobre a produção, porque o produto possivelmente já tem um valor agregado bem alto e o controle acaba não, a perda, né, o que se perde não controlando não é visto por conta das margens. Na grande maioria das vezes, quando a gente analisa o cenário de uma empresa, é mais ou menos isso que acontece. O retorno sobre a produção é tão alto que a pessoa não vê que está perdendo por não controlar, né? Ou às vezes é até inviável controlar. Mas
como a legislação está pedindo esse tipo de controle, a inviabilidade ela não é uma justificativa, ok? Num outro ponto, nós temos os impactos em estoque, né, e em notas fiscais. Então, a gente tem aí o bloco K como um mediador também nessa relação, uma vez que um controle errado dos estoques, né, um controle deficitário dos estoques, faz com que as próprias notas fiscais saiam com características erradas, coisa que acontece demais da conta daí, né? A empresa, no caso, emitiu uma nota fiscal de uma mercadoria que o produto está negativo no estoque, né? Não existe saldo no controle de estoque dessa pessoa. Então o controle de estoque está furado, a nota fiscal vai sair com um produto que possivelmente não é um produto que estava no estoque ou é um produto mal controlado. Então eu tenho nessas duas aí polaridades uma divergência, né? Então, quando não gera um problema na nota fiscal eletrônica, eu gero um problema no estoque. Isso é um problema, né? É um terceiro problema, porque gerar um problema gera um problema para o SPED. Então, se eu tenho um problema na raiz, eu tenho um problema no final, que é o bloco K, e se eu tenho um problema no começo, eu vou ter um problema no fim. Não é aquelas histórias que começam com um problema e terminam tranquilas. O SPED-CF, o bloco K, o SPED fiscal, o SPED contribuições são histórias baseadas em fatos reais. Não é fantasia, não tem como começar errado e terminar bem. Tá bom? Não tem heróis nessa história. Tá bom? E é isso. Basicamente o bloco K ele vem para trazer esse alinhamento desses planetas que a gente desenhou aí, né, com o sistema solar maneiro, e é isso, a gente vem para o controle, para a direção dos estoques, para a direção da produção, para a direção e para o encaminhamento correto da movimentação dos produtos utilizados na produção e os produtos que precisam ser controlados via comércio, ok? Então a gente tem toda essa gama de atendimento, né, para ser feita, e o objetivo no final das contas é que isso ande no alinhamento correto, tá bom? Na nossa próxima aulinha a gente vai começar a ver os registros do SPED. Isso vai ser maravilhoso, tá bom? Um beijo. Meu Deus do céu, temos um terceiro tópico aqui que eu estou amando fazer esse curso com vocês. Esse curso que é incrível, maneiríssimo, né? Tô me achando aqui, dizendo que o curso é maneiro. Na verdade, o curso para você pode estar uma bosta, né? Voltemos à realidade aqui, né? Mas a gente vem falar agora sobre os registros do bloco K. Olha que maneiro, olha que coisa legal, olha que coisa maneira. Você gostou? Eu também. Então, antes da gente falar sobre os blocos, porque eu vou tentar reter um pouco de audiência, um pouco sobre, né, maneiro, reter um pouco de informação, a gente vai falar sobre os tipos de produtos que vão dentro do bloco K. Gostaram? A gente vai falar sobre eles. A gente começa esses produtos com a dona mercadoria para revenda, ou seja, são os produtos adquiridos para comercialização. A mercadoria para revenda é aquele produto que você compra, não muda nada nele, põe o dinheiro a mais nele, põe um preço aí e vende. Entendeu? Você comprou por 5, vendeu por 7. É isso, pronto. Essa é a dona mercadoria para revenda. Ok? Então, mercadoria para revenda costuma ser adquirido para comercialização, ou seja, quem vai utilizar essa nomenclatura costumam ser, não são sempre, tá? Industriais podem utilizar essa nomenclatura, mas costuma ser as empresas que são comerciais, os atacadistas que atualmente são os obrigados e os equiparados à indústria. Então eles vão ser aí a galera que vai utilizar dessa leve classificação de mercadorias,
ok? Depois, eu estou olhando para lá porque a gente vai mostrar agora um slide maneiro que está aqui na minha frente. Depois a gente vem com a dona matéria-prima, né, que é a senhora das matérias, né? A partir dela tudo vai ser composto. Então a matéria-prima é a mercadoria que é composta, né, que vai compor, na verdade, física ou quimicamente, um produto em processo ou um produto acabado e que não seja oriundo de processo produtivo. Então a matéria-prima ela vai ser aquele produto que não foi oriundo de processo produtivo e que acabou se tornando uma outra coisa ou passou por outro processo, né, de desmontagem, quebra, virar. Ele foi alterado quimicamente ou ele foi alterado fisicamente e aí ele acabou se tornando um outro produto, que é em processo ou acabado. Exemplos: eu tenho ovos, trigo e leite, que eu vou fazer pão, ok? Eu posso transformar eles em massa pré-pronta, né, que teoricamente é um produto em processo da minha padaria, ou eu posso transformar ele em pão diretamente, né? E aí ele vai ser meu produto acabado. Se num dia eu consigo terminar tudo, essa minha matéria-prima, ela vira produto acabado. Se eu não retorno essa massa para o estoque, obviamente. Ok? Então é isso. Ao mesmo tempo, né, que eu tenho produtos que se transformam em outros produtos em processo, eu tenho outros produtos que se transformam em produto acabado. Às vezes eu pego um ar-condicionado, retiro alguma turbina, coloco uma outra turbina. Eu estou falando turbina porque é turbina que eu chamo. Eu não sei o nome correto, não. Pego uma outra peça, aquelas ventosas, sei lá, ventosa de mármore. Ih, lascou. Vou dar o exemplo da mármore, não vou dar o exemplo do ar-condicionado. Eu tenho mármore, o bloco, né? Meu Deus, espera aí que eu vou voltar. Eu tenho o bloco do granito e eu corto ele em chapas, certo? No corte dele, transformação dele de chapas, eu faço uma alteração física. Enquanto no pão eu fiz uma alteração química, né? Não tem como dizer que a massa pré-pronta é um ovo, ou um leite, ou um trigo, não é uma massa pré-pronta. Também não tem como dissociar eles, né? Separar eles de novo. E no granito eu tenho uma alteração física, ou seja, eu faço um corte, né, no bloco de granito e ele vira chapa. Ele vira um outro produto a partir de uma alteração física, enquanto no pão ele vira um produto devido a uma alteração química, ok? A alteração química e física podem acontecer ao mesmo tempo ou individualmente, ok? Após ele, nós temos embalagem, certo? Que é uma outra classificação de produto que pode ou não pode ser tributada para o ICMS, dependendo do estado, dependendo da situação, dependendo de como a embalagem vai ser tratada. E também vai estar listado entre os itens que compõem, né, a formação do produto final, se for o caso desse tipo de embalagem, e do cadastro, né, o estoque escriturado, beleza? Então, a natureza de um produto de embalagem ele vai participar e vai ser consumido no processo produtivo e ele visa, pasmem, embalar os produtos, né? Tipo, acobertar os produtos, acondicionar o produto. Pensa que loucura uma embalagem servir para embalar. Difícil, né? É complicado. Ok. Vamos lá. O terceiro item é o produto em processo. O quarto item é o produto em processo, ok? Que no retorno da produção, ou seja, na volta desse item, né, dessa matéria-prima, ok? Essa matéria-prima que foi, na volta dela, né, o produto é consumido
Que? Não entendi nada isso aí. Peraí só um minuto. No retorno de produção, o produto retornará. Olha, essa parada do produto em processo a gente vai parar aqui, tá? Eu vou voltar. O quarto item é o produto em processo, que é aquele produto intermediário, né? Ih, falei errado de novo. O quarto item é o produto em processo, que é aquele produto oriundo de processo de produção, porém ele está numa fase, na metade da fase, por exemplo. Eu corto as chapas de granito, mas eu ainda não poli. Se eu retorno ela, né, se eu espero ela, se ela retorna para o estoque, né, com saldo, né, e ela não, se eu preciso aguardar uma outra etapa ou se eu preciso de um outro controle, eu simplesmente registro esse produto como um produto em processo, ok? O conceito é que todos os itens de estoque, né, até a data de 31 do mês ou 30 do mês, no último dia do mês, sejam registrados. Por quê? Porque tem que ser considerado como ativo, né? Então, independente de estar em processo ou não, você tem que sempre pensar: se a minha empresa fechasse as portas hoje, isso seria estoque? Se sim, tem que registrar como produto em processo. Se não, né, não vai registrar, né? Porque é como se, por exemplo, eu bati o ovo e bati a massa, né? E aí botei, fiz a massa, depois eu fiz o bolo. Eu vou considerar o produto finalizado como bolo ou eu paro a massa e ponho a massa para descansar de um dia para o outro? Se ela vira de um dia para o outro, ela fica em processo, ok? Então, eu tenho esses conceitos aí de processo e de matéria-prima e de produto acabado. Lembrando que o nosso próximo conceito é de produto acabado, você vai entender a diferença dele de processo para acabado. Produto acabado é o produto que é oriundo do processo produtivo e resultante do objeto, ó, aqui comigo, objeto da atividade econômica da empresa. Ou seja, o que está sendo produzido é o produto final da empresa, é o que a empresa se propôs a produzir. Então, se eu fabrico pedras de granito, chapas de granito, se eu estou fabricando ladrilho, eu não estou fabricando um produto final, ok? Eu estou fabricando outra coisa que não é produto final, produto acabado, né? Ok? Então, produto acabado tem que estar relacionado com a atividade principal da empresa, né? Ou com o objeto da atividade econômica. Para isso, você vai lá no seu contrato social e vê qual é o objeto econômico da empresa. Ok? O quinto item é o subproduto, né? Que é oriundo do processo produtivo, só que não é objeto da produção, né? O objeto da atividade principal do estabelecimento. Ou seja, ele é o contrário do produto acabado, né? Ele é oriundo do processo produtivo, só que ele não vem da atividade fim, do contrato social. Então, tudo que é produzido, que está fora lá do objeto da empresa, de como a empresa se posiciona, do que a empresa realmente faz, ela é considerado um subproduto. Vou dar um exemplo. Existem empresas que são empresas que fabricam álcool etílico hidratado, né? Ou sei lá, açúcar, e na produção desse item, na cana-de-açúcar, acaba saindo um mel residual, né? Que é aquele mel de açúcar. Esse mel de açúcar não é o objeto final da empresa. Então, o objeto, né? A intenção não foi produzir o mel. O mel foi consequência da produção do álcool etílico, do álcool da açúcar, né? Do álcool hídrico, se eu não me engano, não. Vê aí. O mel residual foi consequência disso, ok?
sem querer, e ele acaba sendo um subproduto. O nosso último produto, tipo de produto, na verdade, é o produto intermediário, ok? O produto intermediário é aquele que integra o produto final, escuta isso, vamos lá, na condição de indispensável à sua composição. E, por extensão, aquele que, embora não se integrou ao produto, é consumido imediata e integralmente no curso do processo produtivo. Ou seja, o produto intermediário é aquele que ou é indispensável para a produção, ok? Então ele é indispensável, não tem como, ou ele é totalmente consumido na produção em um lote de produção, numa produção, ok? Então, por exemplo, numa criação de frangos, a vacina é indispensável. Ela não é uma matéria-prima, né? Porque eu não construo um frango, né? Um frango final com vacina. Não é um produto em processo, porque não compõe química ou fisicamente o meu produto final. Não é meu produto final, não é um subproduto, não é uma embalagem, é um produto intermediário, porque ele é totalmente consumido durante o processo produtivo e ele é indispensável também, ele acaba agregando essas duas situações, ok? Então esses são os conceitos de tipo de produtos. Antes de você começar a declarar o seu bloco K aí, maneiro, começa com essa revisão de cadastro de produto, tá? Independente do sistema que você tem, começa com essa classificação, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar sobre... Daqui a pouco não. Agora a gente vai falar sobre os registros do bloco K. Bom, então vamos ao momento mais emocionante do dia de hoje, do nosso curso de hoje, que é dizer para você qual é a estrutura do bloco K, o que vai em cada estrutura e como que vão ser determinadas cada estrutura, cada pedacinho do bloco K, beleza? Bom, o bloco K ele é dividido em alguns segmentozinhos que eu vou tentar criar uma linha de raciocínio para a gente pensar, né? A gente vai começar aqui pensando numa estrutura onde eu tenha o meu estoque escriturado inicialmente, e a gente tem o K200. A partir disso, a gente tem a desmontagem de mercadorias, que aí vem o K210 e K215. Depois a gente vem com a movimentação entre mercadorias, que são movimentações internas. Depois a gente tem o processo de industrialização em si. O processo de industrialização vai ser dividido entre interno e externo, né? Quando você mesmo fizer ou quando outra pessoa fizer. Depois eu tenho um reprocessamento, né? Um reparo de um produto, que é quando esse produto, depois de acabado, ele volta para o processo de produção. E eu tenho depois o movimento da produção conjunta, feita por terceiros, feita por mim, ou isso aí. E depois eu tenho um outro, né, que é o último aí, que é a correção desses apontamentos. Ok? Então vamos lá. A gente começa com o K200, que é o estoque escriturado, e sim, precisamos levar pelo menos os itens, a posse e a quantidade de produtos na evolução mensal. Mas, Vitor, eu sou obrigado a inventário só uma vez no ano. Vitor, eu sou obrigado a inventário só uma vez a cada 3 meses. Então, você vai ter que enviar só 3 meses ou um ano? Não. O inventário vai no bloco H. No bloco K também vai uma espécie de inventário. Esse inventário não vem com preço de custo. Essa é a diferença dele. Então, Vitor, eu vou ter que controlar o meu estoque mensalmente, fazer inventário mensalmente? Sim, vai ter sim, porque você vai precisar dos saldos finais para lançar no bloco K, beleza? Então a gente começa com o K200 e as palavras-chave para o K200 são fatores de conversão, composição de produtos e inventário, né? Que eu já falei que é a relação entre o inventário e o estoque escriturado, que é o K200.
beleza? Então a gente vai para esse rumo, a gente vai seguir esse caminho do K200 inicialmente. Então, é um registro que tem o objetivo de informar o estoque final, né? Quando a informação do estoque for zero, fica opcional você colocar ou não colocar o produto na relação, né? No estoque escriturado. Lembrando sempre que o estoque final sempre vai ser igual ao estoque inicial mais o total de entradas, né? Quer seja por produção, quer seja por compras, quer seja por movimentação interna, menos as saídas, quer seja saídas de insumo, né, para ser consumido na produção, saídas por venda ou saídas por movimentação interna, que vai dar aí o nosso lindo saldo final. O que precisa ser entendido aqui, muito bem pontuado, é o seguinte: a gente precisa ter listado e bem afirmado as seguintes informações. Se eu tenho saldo inicial de uma unidade, comprei uma caixa, ok? E vendi 13, o meu saldo final é 0? Não. Se você botar no cálculo aqui, ó, vou botar o cálculo aqui do lado. 1, que é o saldo inicial, mais compras, que é 1, é igual a saldo final mais vendas. Então, se eu vendi 13, meu saldo final é 0, eles não fecham. Então, quando eu pego a caixa possivelmente ela não é uma unidade, elas são 12 unidades. Então, você sempre tem que ter a unidade de medida que você utiliza, ok? Então, você vai pegar a sua unidade de medida, você vai pegar a unidade de medida do seu produto, ter uma só, que de preferência seja de venda, e você vai trabalhando ela. Ah, Vitor, mas não tem unidade tributária e unidade comercial? Sim, trabalhe a unidade tributária como única, ok? Então, a unidade tributária, ela é a unidade que a gente vai trabalhar dentro da situação da empresa, tá bom? E do bloco K, ok? Então, você vai pegar essa unidade e vai ter que controlar essa mercadoria dessa forma. Mesmo que entrou uma caixa, você vai ter que dar entrada em 12, né? O registro da nota fiscal é sempre pelo enfoque do declarante, né? Sempre pelo sua percepção, né? Seu controle, beleza? Então, esse é o conceito do registro 0200. E estrutura, cadê a estrutura? Vamos analisar a estrutura. Bom, a estrutura técnica dele é bem simples, a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 7 colunas, certo? Onde a primeira coluna representa a sequência das informações dentro do registro do SPED, o campo representa o nome que o PVA, né, que é o Programa Validador, ou PGE, né? Tem PGE, esse é PVA ou é PGE? Bota aí nos comentários que eu não sei, que eu esqueci na verdade. O campo, né, que é o registro, data do estoque final, código do item, a descrição do campo, ou seja, o que é esse campo propriamente dito, o tipo, se ele aceita letra, se ele aceita número, se ele não aceita, o tamanho, se há ou não decimais e a obrigatoriedade dele. Então, como vocês podem ver aqui, o registro 0200, ele tem um registro fixo, né, que é para identificar que ele é o K200. Eu estou falando do K200, eu falei 0200 é K200. O campo data do estoque final, certo? Ele é numérico e cabe até 8 dígitos, ou seja, dia, mês e ano, né? Sem barras. O código do item, que é o código do item que vai estar lá no registro 0200, que é o cadastro do item dentro do arquivo do SPED fiscal, a quantidade desse item que tem no estoque, e essa quantidade pode ter no máximo 3 casas decimais. Ah, mas a nota fiscal tem 4 casas decimais. 3 casas decimais, é assim que está no layout. Não vou falar mais sobre isso. Sim, eu sou esse tipo de pessoa. O indicador do estoque, ou seja, esse item pode se repetir, né, 3 vezes, né, um para quando o saldo do estoque que tem em seu poder, o que está no poder de terceiros, ou o que é de terceiros e está em seu poder, ok? E quem é esse participante, ok? Se você tem mais de um participante, ele pode se repetir pela quantidade de vezes que
de participantes que você tem, terceiros, né, de posse ou de propriedade dentro do arquivo. Então o mesmo produto pode aparecer 70 vezes porque você tem esse produto em posse de 70 pessoas ou em propriedade de 70 pessoas, ok? Então, esse é o registro, é igual ao inventário, né? Ele segue a mesma linha do inventário, então ele vai dar esse aquecimento aí pra gente, beleza? K200 é basicamente isso, linha por linha. Aqui eu vou mostrar agora como que fica, né, um arquivo K200. Você pode olhar o detalhamento aí. E aí vocês podem observar como que fica, né, o alinhamento, cada campinho com o seu campinho. Tá bom? Próximo item, K210, que é a desmontagem de mercadorias, tá? Os itens de origem. Ele vai servir tanto para mercadoria para revenda, como matéria-prima, embalagem, produtos de processo, acabados, produto, outros insumos, etc. Certo? A quantidade vai ser expressa na mesma unidade que a do inventário, né? Então eu tenho uma data, eu tenho um controle de OS aí já, né? De desmontagem. Então eu tenho uma data início, uma data fim, um código de ordem de serviço e o código de origem, né? E a quantidade da origem desse item que está saindo para a desmontagem, certo? Como vocês podem ver, os campos alfanuméricos recebem tanto letras quanto números, ok? Os campos numéricos recebem apenas números e essa é a estrutura do registro K210, ok? Um detalhe novamente para a quantidade, que tem que ter 3 casas decimais apenas, e a última coluna, que é obrigatório ou não. Então, dado que você tem um registro de desmontagem, você vai ser obrigado a preencher as linhas ou os campos, né? Cada linha é um campo, o campo que tem a obrigatoriedade dele. Esse obrigado por situação especial é se ocorrer. Por exemplo, nesse caso, se você tem código na sua ordem de produção, você é obrigado a preencher. Se você não tem, então você não é obrigado a preencher, ok? E aí eu tenho o item destino, no K215, né? Quando ele for controlado por ordem de serviço. Se é controlado por ordem de serviço, vai existir o K215 até o encerramento da ordem de serviço, que vai ocorrer em outro período de operação. A quantidade vai ser expressa na unidade de medida do inventário, lá no 0200, que é a que é regida, né? É a obrigatória, né? Você só vai preencher o K215 se houver K210. E a estrutura técnica do K215 é o código do item de destino e a quantidade que entrou em estoque, beleza? E aí eu tenho CC, tá vendo no tipo que eu já troquei alfanumérico, coloquei CC e coloquei o N como numérico. CC é alfanumérico, N é numérico, enquanto o O ali do lado é obrigatório. Ah, Vitor, por que você colocou isso? Você dificultou? Não, eu estou pegando a linguagem do manual de orientações, para que a gente possa entrar lá no manual de orientações, entender como que ele é preenchido e como que você vai desenvolver lá dentro, né? Porque às vezes vai que isso daqui muda, né? Esse vídeo aqui muda e aí você tem que olhar lá no manual de orientações e aí você não sabe mais e esse curso que vai ser horrível, entendeu? E aí a gente tem que, não, vamos ensinar os moços a pescarem, nós vamos todos lá olhar isso, beleza? Então, é assim que nós lemos lá direto no manual. Bom, agora a gente vai ver um outro item aqui, que é também meio complexo, mas bem interessante de se trabalhar, que é o K220, que é sobre outras movimentações internas.
A gente sabe que não podemos ter, e aí é um alerta, o mesmo produto com mais de um código, nem ter a mesma descrição para mais de um código e nem ter produtos diferentes com o mesmo código, certo? Então, toda vez que houver uma alteração legal, né, que foi exigido pela legislação ou via controle interno, a mudança de um código para outro, a gente vai utilizar aqui dentro do registro K220. Então, as palavras-chave são ordem de serviço, alteração de item e item de origem, né? São as nossas palavras-chave aí para quando a gente for pensar neles, a gente vai trabalhar isso. Então, o que a gente tem aqui na reclassificação de um produto em outro código, função do cliente que se destina. Então, eu tenho um caso onde eu vou ter que reclassificar o nome do produto, né? Então eu crio um outro produto, transfiro esse saldo para esse produto e realizo a minha venda. E aí a gente tem aí a explicação do sistema, próprio sistema público de escrituração digital quanto a como deve ser feito isso, né? Eu tenho a reclassificação de um produto em função do controle de qualidade, né? Quando um produto não conforme não permanecerá com o mesmo código, certo? Existe casos, por exemplo, quando você vai quebrar um bloco de granito, onde parte das chapas são aproveitadas da qualidade tal, parte não vão. Às vezes espera-se que o bloco tenha uma qualidade e ele tem outra qualidade. Então, ele na ordem de produção ele geraria um produto, porém, entretanto, todavia, ele acabou indo para outro. Tá? Mas como é que eu vou registrar isso dentro do meu bloco K? Vamos nessa aqui, ó. Bom, a gente tem a data da movimentação interna, ou seja, que é quando isso acontece, né? Quando é que vai acontecer esse movimento, né? Essa troca aí de itens de codificação, qual que é o código do item de origem, qual que é o código do item de destino que você vai registrar. O campo data movimento vai dizer qual que é a data que começa a movimentação interna. Depois eu vou ter o código do item de origem, o código do item de destino, a quantidade movimentada do item e a quantidade movimentada do item de destino, certo? Eu vou dizer qual que era o código de origem, qual que era o código de destino, quanto que foi movimentado entre essas quantidades, ok? Então, basicamente, K220 é para fazer essa movimentação que não tem nota fiscal na grande maioria das vezes, mas que precisa ter um detalhamento dentro da produção, ok? E agora a gente chega no item que é tipo primordial, né? Que é o bloco K em si, né? Que são os itens produzidos e os itens consumidos, que é o K230 e o K235. As palavras-chave aí são ordem de produção, né? Substituição e produção efetiva, ok? O registro K230 foi feito para os itens de produto em processo e para os itens de produto acabado, porque teoricamente você não vai produzir uma matéria-prima porque ela não é oriunda de processo produtivo. Então, o processo produtivo ele vai acontecer com o produto em processo e com o produto acabado, ok? Então, é raros os casos, né, quando tem produção conjunta e aí já vai ser em outro lugar, tá? No caso, o produto em processo ele vai ser considerado em processo quando não estiver pronto para ser comercializado, mas estiver pronto para ser consumido em outra fase de produção, né? O produto é classificado como acabado quando estiver tudo pronto para ser comercializado, tá? Ele deve existir mesmo que a produção acabada seja igual a zero, porém haja consumo de produtos, de insumo, ok? Então o que vai acontecer? Você vai pegar, independente de ter terminado a produção ou não, todas as ordens de produção que foram alimentadas, ou seja, onde foram retirados insumos do estoque para iniciar a produção.
Beleza? Então, né, reiterando o que eu estou dizendo, vão ser informadas as OPs iniciadas e concluídas no período de apuração, as que não foram iniciadas e não foram concluídas no período de apuração, mas têm consumo, as OPs iniciadas em período anterior e concluídas nesse período de apuração, e as OPs que iniciou no período anterior e ainda não foram concluídas nem nesse período de apuração, mas que vai ser concluída num próximo período. Beleza? E aí o registro, a estrutura técnica dele vai ter a data de início, né, a data de fim da OP. Se ela começou em meses anteriores, vai ser aceita. A data de fim, se não tiver, não precisa preencher. O código da ordem de produção, né? E aí é obrigatório se ocorrer. O código do item, beleza? E a quantidade de produção acabada, ou seja, o quanto dessa ordem de produção já foi efetivamente finalizado, né? E esse código de item não é o código do insumo, é o código que você vai produzir. Você quer produzir o quê? Esse item. Beleza? E aí a gente tem os itens consumidos, né, que é o K235, que vem trazendo os insumos de cada ordem de produção. E aí eu informo a data de saída dessa mercadoria, né, do estoque para a produção, informo o código do item que vai ser consumido, a quantidade desse item que vai ser consumido, e se esse item foi substituído por outro no padrão, eu tenho que dizer qual que é o insumo que foi substituído, né? Por exemplo, para fazer o pão eu sempre uso leite integral. Então lá na minha composição do meu produto final, lá no registro 0210, eu vou informar que eu uso leite integral, que eu uso ovos, que eu uso trigo, que eu uso, né, farinha de trigo, sei lá. Certo? Se no início da produção eu ter que utilizar leite integral e o meu pão continua sendo a mesma coisa, não vou vender ele como um pão diferenciado, eu vou ter que colocar ele como substituto. Então vai ter um insumo substituindo. O código do item vai ser leite integral e o código do insumo substituído vai ser o código do leite integral, ok? Troquem a palavra integral para desnatado. Eu tenho um produto que é desnatado, um leite desnatado e um leite integral. Então, eu tenho normalmente ele é formado por leite integral e eu vou utilizar desnatado sem alterar o produto. Então, no campo código do item, eu vou colocar leite desnatado e no código da substituição eu vou dizer leite integral, ou seja, eu substituí leite integral por leite desnatado. Então, o item 5 diz quem foi substituído pelo que do item 3, ok? Então, você vai, item por item, né, lançar os K235 por ordem de produção. Daí a gente vai para a industrialização efetuada por terceiros. Nesse caso, a mercadoria ela passa por uma alteração, né, química ou física, porém quem faz não é a empresa que está declarando, é uma outra empresa. Então, eu mando industrializar. Nesse momento, eu pego todos os meus itens e faço igual ao K230. Então, lá no K250, eu vou dizer qual que é a data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro, ou seja, quando que esse terceiro vai produzir a minha mercadoria, eu vou colocar o código do item que vai ser produzido e a quantidade desse item que vai ser produzida ou que vai estar produzida. No registro K255, aí eu já vou ter os itens que vão ser consumidos nessa produção com o terceiro. Então, eu vou colocar a data do reconhecimento do consumo desse insumo, né? O código do item que está sendo consumido, a quantidade consumida desse item nesse período de apuração, né? Ou até esse período de apuração, e o código do insumo que está sendo substituído. Segue a mesma regrinha do K235. Se for consumido leite desnatado ao invés do integral, eu vou colocar leite desnatado no código do item, vou colocar leite integral no código do substituto.
Depois a gente vai para o K260. O K260 é um reprocessamento, né, ou reparo de um produto ou de um insumo. O que vai acontecer aqui? A gente vai informar o produto que vai ser reprocessado ou que foi reprocessado, né, e o insumo que será reparado ou que foi reparado no período de apuração, ok? Então esse vai ser no K260, o registro que está no K260 só vai ser lançado no K260 se ele já foi declarado no K230, ou seja, eu passei por um processo de produção e aí esse produto ficou avariado ou a produção não deu tão boa, né? Acontece, por exemplo, com avícolas, né? Terminou de fazer, o frango não está bem temperado, eu vou retornar isso para ele ser reparado e eu colocar a quantidade de tempero correta. Ou algum processo, alguma parte do processo de produção não foi completada para aquela situação específica completamente, né? E aí, ou criou alguma avaria, ele vai ser consertado e é possível o conserto. Então, é feito esse processo aí de reparação. Você vai colocar o código da OP, né? No caso de reprocessamento, ou o código da ordem de serviço no caso de reparo, o código do item, que aí pode ser o produto ou insumo, né? A data da saída do estoque, a quantidade de saída do estoque, e você vai colocar a data de retorno, né? Que é quando você mandou reparar, aí você voltou com a mercadoria na quantidade que ela precisa, ok? Basicamente vai ser isso. E aí eu tenho o K265, que vai informar quais itens foram necessários para reparar o produto. Ou seja, eu precisei de mais tempero para reparar, né, para fazer com que a minha mercadoria ficasse boa novamente, né, ou ficasse no padrão de qualidade que eu exigi. Então eu reprocessei e utilizei mais tempero. Então o K265 vai exatamente dizer isso, ok? Então a gente vai colocar o código do item, né, a quantidade que foi consumida e a quantidade que foi retornada, beleza? Agora a gente entra numa fase onde a gente tem que explicar correções de apontamento. Nesse caso, a gente tem o K270 e o K280. O K270 visa corrigir qualquer apontamento que foi feito errado nos registros de produção, K230 e 35, K210, K215, K250, K255, K260 e 65. Ou seja, na movimentação da produção, se eu mandei nos meses passados alguma produção errada, né, algum item de produção que deu errado, né, estava informado errado, uma OP foi informada errada, eu venho e corrijo via apontamento no K270, ok? Então, eu pego ele e faço a correção desse apontamento. Então, na estrutura técnica a gente tem a data de início, né, onde ocorreu a apuração do apontamento, a data fim, e aí você vai colocar um mês, né, o mês que aconteceu esse apontamento. Você vai colocar o código da OP, se você tiver, qual OP que você está consertando, e aí você vai dizer qual item, e você vai dizer o quanto você corrige positivamente ou negativamente, ou seja, quanto você adiciona ou quanto você retira do valor consumido ou do valor consumido, no caso de produto final, positivo ou negativo, tá? E aí você vai definir qual é a origem, beleza? Se você colocar 1, vai ser para o K230 ou 35, se você colocar 2, K250, 55, 3, K210 e 15, 4, K260, 65, 5, K220, 6, K291, 7, 92, 8, K301 e 9, K302, que a gente ainda não viu do 90 para frente, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, você vai indicar qual bloco que você está corrigindo e vai colocar a quantidade, né, a OS e a data que eles aconteceram, beleza? E aí eu tenho a correção dos insumos, né?
Na correção dos insumos, que é o K275, eu escrituro a correção do apontamento do período de operação anterior, né, relativo ao registro PAI. Então, eu pego o código do item, da mercadoria, a quantidade de correção positiva do insumo, negativa do insumo e qual o código que foi substituído, se ocorrer uma situação de substituição. Então, você fez uma substituição lá atrás, então você está corrigindo uma substituição, você vem e corrige, né, aquelas coisas que não estão corretas. Ok? Então, você corrige o filho, que é o K275, você corrige o pai, que é o K270. Certo? Beleza? Top. No K280, que também é um registro de correção, você já vai corrigir outra coisa. Você vai corrigir o estoque escriturado lá no K200. Lembra? O saldo final do estoque? Então, você vai corrigir ele. Então, se você for corrigir o K200, obviamente, se você corrigir o K270, você vai ter que corrigir o K280, né? Porque se você corrigiu um item de produção, você vai ter que corrigir o saldo dessa conta no final do período. E é isso. No K280, você vai colocar a data do estoque final do período que você está querendo corrigir, o código do item, a quantidade positiva ou negativa, né, que você vai ajustar, um indicador do tipo de estoque, se é o estoque próprio ou de terceiros ou em posse de terceiros, né, propriedade ou posse de terceiros, e quem é o participante que está sendo corrigido, beleza? Então você vai colocar essas informações dentro dos blocos e dos registros do SPED. Daí a gente tem o K290, que é a produção conjunta. Vou abrir um parênteses. Produção conjunta é quando você não consegue dissociar a produção. No caso, vou colocar o caso da avícola, que a gente também já está tratando. Eu não sei quando a pessoa corta com o machado na asa do frango, se ela está produzindo a asa ou se ela está produzindo o peito. Se ela está cortando a coxa para produzir coxa ou se ela está cortando coxa para produzir carcaça. A gente não sabe o que está. Então está tudo conjunto. A gente não sabe, teoricamente, tudo que vai sair dali, né? A gente sabe sim, mas a gente não consegue separar, né? De dizer, por exemplo, entrou 1 quilo de frango, vai sair quantos quilos de coxa? A gente não sabe. Como diria o outro, varia. Bom? E aí ele segue as mesmas regras e lógica do K230, ou seja, vai entrar as OPs que foram iniciadas anteriormente, as que foram iniciadas nesse mês, as que foram terminadas nesse mês e as que vão ser terminadas no futuro, ok? Independente de quando foi criado. Beleza? Então eu tenho na estrutura técnica a data de início da ordem de produção, a data de fim, né? Eu só vou preencher quando tiver o fim dela, e o código da OP, seria o código da ordem de produção mesmo. Depois eu tenho os itens produzidos que estão no K291. E aí eu vou informar o código do item e a quantidade que eu espero, né, de produção acabada. Na verdade não é a que você espera, é a quantidade efetiva de produção, tá? Ela só vai ser preenchida no momento que você tiver efetivamente essas quantidades definidas. E aí eu tenho os itens consumidos, onde eu vou colocar o código do item e a quantidade que está sendo consumida ao longo dos meses. Tranquilo? No K300 eu tenho a mesma situação da produção conjunta, né, por terceiros, beleza? A produção conjunta aí, já no caso aí de vir por terceiros mesmo, tá? E aí quem vai produzir, quem vai fazer essa produção, por exemplo, do frango, é um terceiro, é uma outra empresa, eu mando encomendar, sei lá, né? E mando para fazer o terceiro. Então vai acontecer do mesmo jeito, eu vou colocar a data do reconhecimento da produção, a data que a empresa terceira começa o processo. Depois eu vou colocar o código do item, a quantidade produzida, beleza?
do item que vai ser produzido, né? E depois eu vou colocar o código do insumo no K302, K301 informa a quantidade produzida, K302 já informa qual foram os insumos e qual a quantidade consumida desses insumos, certo? E é isso. Na nossa próxima etapa, a gente já vai começar a mexer dentro do aplicativo do SPED para fazer os lançamentozinhos lindos e maravilhosos, tá bom? Aguarde a gente por lá que tá incrível. Aguarde a gente por lá que tá incrível. Esse vídeo aqui é para você que está fazendo esse curso agora. Tem um testezinho aqui embaixo que você vai ter que fazer antes de você passar para a próxima etapa. Mil desculpas, mas eu sou assim mesmo e sem esse teste pronto, você não segue. Para ter certificação, meu querido, você precisa passar pela prova. É na prova que a gente dá glória a Deus. Bom trabalho! Então, galera, a gente está meio que chegando no final desse curso, né? Então, eu resolvi passar algumas orientações para vocês sobre quais são os principais desafios e o que eu encontro, né? Trocar um pouco de informações com vocês com relação a isso. Na minha opinião, a principal dificuldade dentro do processo de implantação do Bloco K são as determinações, né? O compliance, as regras internas que a gente mesmo tem que fazer e a gente acaba não fazendo. Primeira coisa, classificar corretamente os tipos de produto, isso é primordial, isso é essencial para o trabalho de vocês, né? Definir o que é item intermediário, subprodutos, matéria-prima, produto em processo, produto acabado, mercadoria para revenda, ok? Definir isso tudo dentro do sistema. Ter um sistema, pegar a listagem de produtos, ver se tem itens duplicados, ver se tem item com saldo negativo, fazer todo o ajuste de estoque, fazer uma contagem de estoque física, confrontar com a quantidade que tem dentro do sistema, ajustar junto com o ERP, montar um cronograma de produção para cada produção que é acabada, definir lá, para eu fazer um pão eu preciso de 200 ml de leite, preciso de 2 ovos, preciso de tantas gramas de trigo. E isso é primordial. Ter esses controles são primordiais. Então, vai aí algumas dicas para você. Primeira dica, listagem de produtos. Vamos conferir se todos os produtos estão registrados dentro da empresa e se as quantidades que estão dentro do sistema batem com as quantidades que estão dentro do seu espaço físico. Segundo, classificação dos itens. Classifique os itens entre material de consumo, ativo imobilizado, mercadoria para revenda, matéria-prima, produto intermediário, subproduto, produto acabado, produto em processo, outros insumos e por aí vai. Classifica eles todos bonitinhos, o que é serviço, beleza? Depois dessa classificação, você vai analisar as transações, as movimentações. O seu controle de produção está ok? Para ele estar ok, o que eu vou ter que precisar fazer aí? Eu vou pegar cada produto final e vou ver se a composição desse produto faz sentido. Então, eu quero ver se o meu pão faz sentido, se o meu cadastro do pão faz sentido, então eu vou olhar a composição dele. Às vezes está desatualizado, às vezes você precisava de 200 ml de leite, hoje você precisa só de 150, ou você precisa de 300 ml. Então, reavalie todo o esquema de produção. Se você não tem, crie para cada produto, jogue dentro do sistema. Não adianta ter no papel. Tem o controle no papel. Não adianta, ele precisa ir para o SPED, ok? Quarta dica para você aí, pegue todos os controles, todas as OPs, né, junto com o sistema e valide, pergunte, eu quero mandar para tal lugar, eu quero que um terceiro faça, como que eu faço isso no sistema? Onde que eu digo que a posse é de outra pessoa? Gere um arquivo bloco K antes da obrigatoriedade, faça um teste,
Veja se o lugar onde você está alimentando está levando para o lugar certo dentro do SPED. Às vezes, você informa dentro do sistema, o controle está todo correto no sistema, só que ele não vai porque o sistema não pega a informação daquele campo, ele pega a informação de outro campo. Quinto, solicite mudanças no seu ERP se você precisar, se o seu estado permite, se o seu estado te obriga a alguma particularidade, se o seu controle gerencial exige, se o seu controle gerencial não é suficiente com os relatórios padrões e nativos do sistema, solicite alterações ou troque de sistema, né? Se for mais vantajoso, analise esse custo-benefício urgentemente. Sexto, eu estava no 5 aqui, trabalhe sempre com apoio contábil, sempre. Todo contador pode te ajudar nessa solução, qualquer contador. Entre em contato com o seu contador, com a pessoa que toma conta. Tire as dúvidas. Não deduza que o contador sabe ou deduza que o contador não sabe. Contadores se capacitam muito e estudam muito sempre para atender melhor os clientes dele. Se o seu contador começar a não te dar as respostas, aí sim você começa a procurar outro contador. Mas primeiro questione. Um problema muito grande do empresariado é não ter esse contato muito grande com o contador. E a minha última dica para vocês é: não se grilem. Monte um programa, monte um projeto, executem o projeto e façam da melhor forma possível. Tentem manter o controle no máximo possível, dadas as suas possibilidades. O controle não foi muito bem esse mês, no mês que vem a gente aprimora. E aí, se está errado, às vezes o controle... Uma coisa é o controle, outra coisa é o acerto ou o erro. Às vezes pode estar errado, né? E você está controlando muito. Às vezes pode estar certo e você não está controlando tanto. Então, se você sentiu que o controle não está satisfatório, ajuste o controle no outro mês e aí você vai ver se no mês passado você mandou errado ou você mandou certo, né? É uma questão de análise mesmo. Então, vá trabalhando dessa forma, para que o impacto na sua vida seja o menor possível com as melhores implementações. Você vai ver com toda certeza no final de um período, você vai sentir a diferença do controle operacional implantando o Bloco K na sua empresa e o acompanhamento do seu contador, da sua gestão, do seu controle de produção vai ser muito mais efetivo. No final das contas, o programa SPED, né, o Sistema Público de Certificação Digital, direta ou indiretamente, acaba agregando ao empresariado uma profissionalização, uma adequação à legislação, até porque nenhuma legislação foi alterada, nenhuma alíquota de imposto foi alterada para a implementação do Sistema Público de Escrituração Digital. Então, a gente consegue trabalhar melhor, com mais compliance, né, vindo de fora, mas a gente tem que criar o nosso próprio dentro, e com mais segurança. Então, bom trabalho para vocês e que isso possa ser um direcionador para vocês. Sigam essas 7 dicas e trabalhem firme para a implantação do Bloco K. Um abraço. Bom, pessoal, como consideração final sobre o nosso curso, da FD Reinf, o que a gente pode passar para vocês é o seguinte: implantar qualquer item dentro do Sistema Público de Escrituração Digital significa compliance, certo? Significa determinar regras para a utilização do sistema, né? De validação, regras de ajuste dentro das empresas. Então, um ponto que fica muito vago, né, é: eu preciso fazer o fechamento da minha DCTF Web, eu preciso da escrituração correta das minhas retenções, do meu controle correto de retenções. E quem é que vai fazer isso? É o setor que está no fiscal, o setor que está na folha, vai ficar como está, eu preciso mudar. Quem está mais adaptável a essa mudança agora, né? Eu acho que esses são os grandes desafios aí da FD Reinf, certo? O que eu sugiro é que vocês testem bastante o sistema,
verifiquem se as software houses realmente estão se adequando a essa realidade, a esse momento, ok? E visem, né? Olhem para frente e vejam se gradativamente vocês estão evoluindo nesse sentido. É importante vocês entenderem o movimento da FDRINF, é importante vocês entenderem o layout, os campos, como que as tags vão ser formadas, quem é filho de quem, para vocês não ficarem à mercê, né, de um software ou de uma estrutura onde você não sabe se você está enviando uma coisa correta ou não, ok? Trabalhem bastante as definições, deixem tudo claro, criem um processo, um procedimento, né, um POPzinho, procedimento operacional, dizendo quem é responsável pelo quê, quem vai fazer o quê, quais são os prazos para cada pessoa fazer e determinar quando que isso vai ficar pronto, né? Quando que esse projeto vai começar a valer. É interessante isso, além de não deixe para amanhã o que vocês conseguem fazer agora. Então, se já é possível iniciar a implementação da FDRINF, façam já trabalhem isso, ok? Já realizem os testes na produção restrita, já deixa tudo pronto para quando já começar bem. E aí vocês só sofrem as atualizações do meio do caminho, tá bom? Deixo aqui meu abraço para vocês e a expectativa de que vocês possam ter agregado alguma coisa com base nesse curso e aguardo vocês nos comentários aí nas contribuições que vocês tiverem para fazer, tanto sobre o curso quanto sobre o conteúdo ou suas dúvidas ou o que vocês precisam tirar, ok? Um abraço, tá? Só como observação, a gente vai deixar um material de apoio também para vocês trabalharem e links também, tá? Então, qualquer coisa, só recorrer a gente aí nesse ponto, tá bom? Forte abraço para vocês e até o nosso próximo curso.